Fala pessoal, nesse vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre o que está acontecendo com o Bitcoin, tá? E eu estou extremamente entusiasmado porque, na minha opinião, a gente está às vésperas de uma grande movimentação dos preços que vai mover não somente o Bitcoin, como todo o mercado cripto de uma forma geral. Seja bem-vindo ao meu canal, sou Rodrigo Souza, aqui a gente trata sobre criptomoedas e hoje a gente vai falar um pouco sobre o price action do Bitcoin, que está apontando, tá? Tem alguns sinais mostrando que a gente pode estar às vésperas de um grande movimento explosivo. Se você ainda não me segue, já aproveita para curtir e seguir para você estar sempre atualizado a respeito desse tipo de assunto. O meu objetivo com esse vídeo é a gente fazer uma atualização rápida, tá? Então eu vou colocar aqui na tela para que a gente já possa ver o que eu estou visualizando aqui e a gente faça uma análise, tá? O Bitcoin veio fazendo um movimento de correção depois de uma grande impulsão que teve, então ele fez uma onda de alta, uma onda corretiva e está iniciando uma próxima onda de alta. Como que eu sei que isso daqui é uma onda de alta, tá? Pelo rompimento do canal. A gente pode ver que ele tinha feito aqui um canal de baixa, respeitou os limites desse canal, houve o rompimento, inclusive já fez um reteste, um pullback e um pivô de alta. Então isso daqui é um sinal claro de que a gente está preparando, tá? Uma próxima pernada de alta. E eu estou extremamente entusiasmado, por quê? Porque eu acredito que a gente pode estar sim às vésperas de ver Bitcoin alcançar um novo ATH e superar esses topos anteriores. Mas calma, que até isso acontecer, eu acredito que ele vai fazer uma outra movimentação primeiro, então tenha paciência, que é o que a gente vai analisar nesse vídeo, tá? Fica comigo até o final para você poder entender. Vamos lá, o que eu estou visualizando? Tá? Depois do Bitcoin fazer esses movimentos impulsivos, né, com esse pivô de alta, onde ele vai rompendo cada novo topo que ele forma, formando fundos ascendentes, ó, o que ele pode fazer agora? Nós temos aqui uma região de interesse institucional, que é a região que fica acima dos últimos topos. Essa região aqui de 107, 107.500 até 108, vamos dizer assim, ela é uma região de interesse institucional. Por quê? Porque tem muita liquidez deixada nessa região por esses últimos pavios aqui. Normalmente, quando uma pessoa ela abre uma operação de short, ela coloca o stop dela acima do topo anterior, então essas regiões costumam ser muito visadas pelo smart money, tá? E o preço, por já estar tão próximo dessa região, sinaliza, até também pelo esse pivô de alta, né, interesse na captura dessa região, tá? Então nesse momento o Bitcoin está 106.300 e facilmente, na minha opinião, a gente pode ver ele se consolidar um pouquinho aqui ou até já ir direto para essa região de 107, 107.500 para fazer a captura dessa região. Mas antes que ele continue subindo, eu acredito que vai haver uma volta, né, um pullback aqui para a região entre 102, 101 mil mais ou menos, para que ele possa fazer depois aí sim uma nova alta para buscar aí sim o seu ATH, tá? Então, o que a gente teria aqui na minha visão? A gente teria, primeiro de tudo, a intenção de fechar as ordens que estão disponíveis nessa região. Ele faria aqui uma correção que pode vir até 102, 101, mais ou menos isso, e aí sim ele subiria para buscar novas máximas, tá? Na minha opinião, se ele fizer esse movimento, ele vai obviamente impulsionar as altcoins quando ele tiver alta, mas ele também vai fazer as altcoins corrigirem quando ele corrigir para essa busca de 102, 101 mil. Porém, na próxima pernada de alta que ele vai fazer para abater o seu ATH, ele vai puxar o mercado cripto como um todo, tá? De uma forma geral, a gente vai ver o mercado valorizando. Quando ele chegar no na sua nova impulsão, que eu especulo que seja entre 117 e 120 mil, a gente vai ver uma consolidação de distribuição de lucros, que é natural nesse período, né, de altos e baixos. E quando ele começar a corrigir, eu acredito que nessa correção, tá? No primeiro pullback após o início dessa correção, a gente vai ver a famosa alt season. Para mim é isso que faz mais sentido, por quê? Porque é o que o Bitcoin costuma fazer. Ele primeiro costuma buscar o seu ATH, depois que ele chega nesse ATH, mesmo que ainda não seja o ATH do ciclo, pode ser que a gente no segundo semestre ainda tenha mais uma pernada de alta depois de uma correção de 4 meses, de 3 a 4, 5 meses, aí, que é a média de tempo de correção do Bitcoin. Então ele faria um novo ATH depois, para a busca desse último topo que ele vai fazer agora, de 120, 122. Não sabemos exatamente até onde ele vai. Aí sim ele voltaria, mas nessa primeira correção que ele começar é quando a alt season está na beira de acontecer. Então o que a gente tem que ficar atento, tá? Primeiro, na oportunidade que Bitcoin vai trazer para a gente nessa subida, onde ele vai trazer para a gente uma oportunidade de ganho, que querendo ou não ele vai ter uma valorização aí interessante, tá? E segundo, na oportunidade que algumas altcoins vão trazer. A gente pode ver, por exemplo, que Ethereum já há um bom tempo, né,
Está consolidando nesse canal lateral aqui, e é muito normal isso, tá? Quando ele consolida num canal, num triângulo simétrico, ele rompe para o lado oposto do que ele vai. Então a gente viu que ele rompeu para baixo, capturou toda essa liquidez, fechou as operações de long e agora pode estar preparando para ir buscar um novo topo aqui, esses topos anteriores, tá? Então da região de 2.800 a 3.000 provavelmente vai ser o próximo alvo do Ethereum. Isso vai acontecer provavelmente quando o Bitcoin realmente estiver nesse movimento impulsivo que ele já está fazendo, né? Ele já está em 106.300, então é uma questão de tempo para a gente buscar ali os 107, 107.500, tá? Aqui nessa formação gráfica que eu desenhei, que eu mandei lá no meu grupo VIP, tá mais ou menos os movimentos previstos que eu vejo para o Bitcoin, tá? Então, primeira captura daqui, né? Dessa região, uma retração que pode ser tanto para essa primeira região de interesse quanto para essa segunda, e aí sim uma nova impulsão para buscar novas máximas. E eu acho que isso vai acontecer de maneira geral dentro dos próximos 10 dias. Vai ser algo relativamente rápido, a gente não vai ter que esperar muito para isso acontecer, tá? Então dentro dos próximos 10 dias a gente vai ter Bitcoin capturando 107, 107.500, retraindo e fazendo um novo pivô de alta para buscar um ATH. Então não posso fazer nenhum tipo de recomendação, não cabe a mim fazer, isso aqui não é recomendação, você tem que fazer sua própria análise, mas eu ficaria de olho porque isso pode trazer uma boa oportunidade aí de fazer algum negócio interessante em moedas que você esteja de olho, beleza? Então fica atento, não esquece que esses movimentos acontecem de maneira muito rápida, normalmente são movimentos que vão de 15 a 45 dias, então quando o Bitcoin resolver fazer sua próxima pernada de alta, a movimentação é agressiva e rápida e quem ficar vacilando vai perder o bonde mais uma vez e provavelmente vai entrar numa correção mais longa e a gente só vai ver algum movimento impulsivo novamente lá para meados de final de setembro, outubro e novembro. Em breve eu trago mais atualizações e se você gostou desse tipo de conteúdo, já segue para você poder receber as próximas também.